Muito boa noite a todos que estão comigo aí agora nessa reunião, nessa live e nesse ensinamento de leis, e a todos que vão me assistir com exclusividade. Bom, gente, na aula de hoje eu vou falar sobre o artigo 230, exatamente isso, e 233 do Código Penal Brasileiro. Artigo 230 e artigo 233 do Código Penal Brasileiro. Porque vai falar sobre o que? Isso daqui que eu quero passar para todos vocês que estão me assistindo aí ao vivo e outros exclusivos. Porque eu não estou induzindo nem instigando ninguém a fazer isso. Mas tem uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Prostituição, por lei no Brasil, é crime? Não. Prostituição, ela não é crime. Entenda bem uma coisa, você ter sua opinião particular, você ter sua opinião pessoal é um problema e um critério seu. Mas aqui eu estou ensinando dentro do olhar, dentro da ótica jurídica, legislativa e constitucional e penal brasileira. Vamos lá, gente. O que fala sobre o artigo 233 e o artigo 230 do Código Penal? Olha o que diz o artigo 230 no caso do Código Penal. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerce. Então vamos lá, gente. O artigo 230 do Código Penal ele fala referente ao crime de rufianismo. Qual a diferença do rufianismo para a prostituição? Igual um exemplo. Qualquer mulher, gente, que ela quiser ir lá ficar com o homem, entendeu? Então ficar com vários homens e os homens pagarem para elas, elas estão se prostituindo por livre e espontânea vontade, com uma condição, que seja maior de idade. Que isso fique bem claro. O crime de prostituição, ela é legal, a prostituição no Brasil ela é legal quando a mulher faz essas coisas a partir dos 18 anos de idade no caso. 18 anos completando a maioridade no caso. O que acontece? Estou explicando pela ótica jurídica. Agora, qual é a prostituição que ela é criminosa? Quando aquela mulher ela é menor de idade e ela quer praticar a prostituição, ela não pode, aí se torna um crime. E quem é adulto e é conivente ou induz ou instiga aquela moça ou aquele garoto menor de idade a fazer isso, comete o crime de aliciamento de menor no âmbito sexual também. Agora, o que o artigo 230 do CP do Código Penal ele quer falar o quê? Sobre o crime de rufianismo. O que é o rufianismo? É aquela mulher que muitas vezes ela é obrigada a se prostituir, ela é explorada a se prostituir, e muitas vezes um exemplo mais claro é dos cafetões e das cafetinas, que tem bares, coloca aquelas moças adultas para trabalhar, aquelas mulheres para se prostituir, mas o que acontece? Na hora do lucro, o cafetão ou a cafetina, ou seja, aquele homem que ele é dono de um bar que tem prostituição ou do hotel que tem prostituição, ele bota as moças, exploram as moças e as mulheres sexualmente, mas na hora de repartir o lucro eles não dão a parte que é daquelas mulheres, ou seja, isso é crime de rufianismo. Outro crime de rufianismo também seria, sabe o que? Muitas vezes vou dar um exemplo, uma novela que teve na Rede Globo de televisão, não me lembro se foi Caminho das Índias ou foi Salve Jorge, que aquele homem e aquela mulher, entendeu? Pegava aquelas moças levando para a Turquia, alegando que iria ser para uma finalidade de trabalho, serem modelos, se eu não me engano. E quando chegaram lá, as moças elas eram presas, elas ficavam apreendidas, elas ficavam no cativeiro, ficavam num lugar ali rodeado de bandido, e elas eram obrigadas a se prostituir para sustentar, ou seja, o cafetão e a cafetina daquele local. Então, aí é crime de rufianismo. Por quê? Porque estão ali mulheres e moças que estão sendo obrigadas, sem o consentimento, sem a vontade própria delas, sem o desejo próprio de praticar o ato, entendeu, sexual com outro homem. E geralmente, gente, o crime de rufianismo também é quando aquele homem ou aquela mulher ele participa no todo ou em parte, né, por quem a exerce. É a mesma coisa. Existe também o rufianismo ali mediante fraude, como assim, uma moça que fala que está precisando de dinheiro, é maior
de idade ou uma mulher, ela quer trabalhar assim, isso não é crime, estou falando pela ótica jurídica, legislativa e constitucional brasileira e penal, que é o artigo 230 que eu estou falando. Só que aí a mulher vai, aí o cara fala, ó, por cada programa que tu fizer, 50% é teu, mas na hora de pagar, o cara não dá nada, ou o cara dá só 10% ou até menos. Isso é crime de rufianismo. Por quê? Porque na hora do combinado, do trato, houve o que? Uma fraude, houve uma mentira, houve um ato de coação, houve uma ludibriação, entendeu? Para aquelas moças que exercem a relação sexual com outros homens ali, e por isso acontecer, elas se tornam vítimas do crime de rufianismo. Quero reforçar mais uma vez, aqui eu não estou instigando ninguém a se prostituir, aqui eu não estou instigando nenhuma mulher a fazer isso, só que devido a muitas pessoas já pediram para mim dar um ensinamento desse para vocês que estão me assistindo e para todos, uma aula resumida e objetiva, eu estou falando por essa reunião e essa aula bem ensinada. O rufianismo no Brasil é crime, a prostituição não é crime. Ou seja, se a mulher vai lá e ela quer se prostituir por livre e espontânea vontade, ficar com outros homens em troca de dinheiro e com consentimento próprio e for maior de idade, não é crime. Não é crime. Eu estou falando pela ótica jurídica, constitucional e legislativa brasileira. Agora, o rufianismo é crime. O que é o rufianismo? É aquele homem que é dono de um bar, de um hotel, uma mulher que é dono de uma boate, o cafetão ou a cafetina, como fala, e tudo pega ali moças menores de idade, até se elas com consentimento próprio quer praticar relação sexual. Mas é crime de rufianismo também, entendeu? Qualificado com exploração sexual infantil, qualificado com aliciamento de menor no âmbito sexual, porque é criança. Criança não pode, entendeu? Querendo ou não, com consentimento ou não, cometer ato de prostituição. Agora, se a mulher for maior de idade também, ela foi enganada, que vai para um lugar para trabalhar, para estudar, e chega lá, elas são exploradas sexualmente, como eu dei o exemplo daquela novela Salve Jorge, era Caminho da Ásia, que passava na Globo, aquelas moças iam, Rede Globo de televisão, né, que aquelas moças iam para a Turquia à força, pensando que ia ser modelo, chegavam lá, elas eram obrigadas a se prostituir. Isso é crime de exploração sexual, isso é crime de rufianismo no caso, e também quando aquelas mulheres muitas vezes até são adultas e elas querem se prostituir, mas chega na hora do trato, do lucro, quem prometeu para elas que por cada relação que ela tivesse com cada homem ia ganhar metade do dinheiro ou valor a mais, mas ganha muito menos que isso, são vítimas de rufianismo também. Agora, para o rufianismo, qual que é as penas cabíveis? Pena de reclusão de 1 a 4 anos, ou seja, não tem o sexto, 2 sextos, nem 3 sextos nesse caso. Quem comete o ato de rufianismo pegando uma menor de idade para se prostituir com consentimento ou sem, entendeu? Porque menor não pode, querendo ou não, menor de idade, ou uma mulher maior de idade a partir dos 18 anos, que é enganada, que é vítima de fraude, que pensa que vai trabalhar, que vai ser modelo, que vai participar do reality show, chega lá, é obrigada, assim, são exploradas sexualmente contra a vontade delas, isso é crime de rufianismo, e os autores, no caso, podem ficar presos de 1 a 4 anos, ou aquelas mulheres também que muitas vezes vão até com consentimento próprio adulta, achando que vão ali ganhar tanto, e quando for ver, não ganha nem a metade do que foi combinado, são vítimas do rufianismo. Quem comete o ato de rufianismo, o autor, a autora, cafetão, cafetina, os meliantes, os delinquentes, ou as meliantes e as delinquentes, nesse caso, pode ficar preso de 1 a 4 anos, ou seja, 1 ano direto dentro do sistema prisional, a pena mínima, e o máximo 4, pode ser 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio. Isso vai de quem julga, do magistrado ou da magistrada que pega esse tipo de caso. E o que acontece, gente? Eu falei sobre o artigo 230, que é o rufianismo, e além do rufianismo, tem outro artigo que se encaixa nisso, que fala bem sobre isso, é o artigo 233 do Código Penal, que fala o quê? No Código Penal, aqui do Brasil no caso, a prostituição não é crime. Eu já expliquei isso. A mulher quer ir lá, ela quer por livre e espontânea vontade ficar com outro homem em troca de dinheiro e tudo, beleza, ela pode fazer. Se for com consentimento, o homem não forçar nada, e a mulher querer, não é crime isso aqui no Brasil, no caso. Lembrando bem, não estou instigando, induzindo nenhuma mulher a fazer isso. Só que eu estou falando dentro da lei
da ótica jurídica, constitucional e legislativa do Brasil, dentro da vertente penal e criminal do direito. Então não vem ninguém querer se questionar o inquestionável comigo. Reclama com o legislador que criou essa lei e pronto, que são os políticos parlamentares que criam as leis. Então o artigo 233 do Código Penal brasileiro fala o quê? A prostituição não é crime, mas quando é feita alguma prisão, quase sempre, e pelos delitos de ato obsceno, o artigo 233 do Código Penal, ou importunação ofensiva ao pudor. Vamos dar um exemplo, gente. O que o artigo 233 quer fazer? É quando muitas vezes um cara chega ali, um exemplo, chega numa mulher e fala bem assim, vamos ficar que eu te pago tanto. Aí a mulher não quer se prostituir com aquele cara, não quer ficar com aquele cara, com aquele homem. Ou o homem com a mulher, pode ser o contrário, mas na maioria dos casos que a vítima é a mulher, isso é fato aqui no Brasil. Isso aí não é crime, mas a partir do momento que a mulher fala ali que não quer se prostituir com aquele homem em troca de dinheiro, mesmo precisando de dinheiro, vamos supor que o homem pega a mulher, entendeu? Leva para um lugar e prende, mantém em cárcere privado. E a partir do momento, independente se houve a conjunção carnal ou não, mas se pelo menos houve ali delitos de ato obsceno, o que seria ato obsceno? É quando o homem pega, muitas vezes ali fica mostrando a parte íntima para a mulher, fica fazendo aqueles sinais com a mão de pornografia, de sexo contra a vontade da mulher. Isso aí já é um crime de rufianismo também. Por quê? Porque ele já está sendo contra a vontade da mulher que não quer se prostituir. Outra coisa também, a importunação ofensiva ao pudor. O que seria a importunação ofensiva ao pudor? É aqueles caras que muitas vezes eles não prendem a mulher em cárcere privado, vamos dar um exemplo. Mas eles prendem ali na importunação. O que seria na importunação? A mulher fala que não quer se prostituir com o cara e o cara fica aí atrás, vai no serviço, vai no trabalho, vai na casa, passa de carro, fica importunando e ofendendo, entendeu? A mulher ali sexualmente. Como assim? Bora, vamos ficar, vamos ter relação sexual. Desculpa o português, vou dar um exemplo aqui. O cara fala pra mulher, vamos transar no português bem objetivo, ou fala aquelas palavras horrorosas de baixo calão. Isso já se torna, segundo o artigo 233, um crime que é a qualificadora do rufianismo. Por quê? Porque já entra o crime do ato obsceno, como eu já falei, entra o crime também da importunação ofensiva ao pudor. Pudor é o que? A vítima no caso. Ou seja, a vítima está sendo ali importunada o tempo todo, está se sentindo ofendida. Porque muitas vezes a mulher, ela mesma, ela não quer se prostituir com aquele cara, não quer ficar com aquele cara em troca de dinheiro, e o cara fica perseguindo, fica importunando, fica ali, a mulher vai se sentir ofendida no sentido do quê? De estar tendo a sua integridade física sexual ali importunada, perseguida, atribulada, atentada, atormentada, uma vez que a mulher ela não quer cometer aqueles atos sexuais com o homem. Então é o que eu falei, gente. O que essa aula de hoje ela quer mostrar no artigo 230 do Código Penal e no artigo 233? A prostituição no Brasil ela não é crime. Se for maior de idade, a mulher fez 18 anos, pode ser adolescente ali que completou 18 anos em diante. A mulher fala, tô precisando de dinheiro, conheceu o cara e vai ficar com o cara em troca de dinheiro. Gente, pode. Entenda mais uma vez, não estou induzindo e instigando nenhuma mulher a fazer isso. Jamais. Entendeu? Porque às vezes as pessoas entendem errado. Eu falo aqui, vai achar que eu estou induzindo e instigando a prostituição. Não é isso. Mas eu estou ensinando dentro da ótica, dentro da legislação e dentro da Constituição brasileira e principalmente na vertente penal e criminal do direito. Se a mulher muitas vezes quiser ali fazer o programa dela em troca de dinheiro, ela pode, sendo maior de idade e por livre e espontânea vontade no caso. Agora, se for menor de idade, querendo ou não querendo, é crime. É crime e os autores ficam presos de 1 a 4 anos, como eu já falei, entendeu? E além disso, responde pelo crime de exploração sexual infantil e também pelo crime de aliciamento de menor no âmbito sexual. Agora, se a mulher for maior de idade e ela está se prostituindo, mas sem a vontade dela, através de fraude, como eu já dei o exemplo aqui, recebe uma proposta para trabalhar o seu modelo. Quando chega lá, são exploradas por bandidos e bandidas, velhantes ou velhantes, a fazer, ter relação sexual, entendeu? Com outros homens e
troca de dinheiro, mas que quem nesse caso se beneficia em parte ou no todo desse dinheiro é o cafetão, a cafetina, ou seja, nesse caso o cafetão e a cafetina também respondem pelo crime de rufianismo e pelo crime de exploração sexual também nesse caso. E outro detalhe que eu falei, se a mulher vai se prostituir com o consentimento dela, mas na hora de receber o lucro, ela recebe muito menos que o combinado, ou quase nada, faz programa quase de graça, é vítima do crime de rufianismo e o autor e a autora pode ficar de 1 a 4 anos preso. E além disso, também no artigo 233, como eu falei, mulher ali que não quer se prostituir às vezes com um homem, mas não quer com outro. É aquele homem que fica fazendo gesto obsceno, sequestra, leva para o cárcere privado, fica importunando, perseguindo, tentando ofender na honra e a reputação de uma mulher que não quer aquilo. Isso aí também é a qualificadora do crime de rufianismo mediante o que? O cárcere privado. Se o homem sequestrar e prender a mulher no local e fazer gesto obsceno na rua, responde pelo ato obsceno e pela importunação ofensiva sexual também, que é por estar perseguindo, importunando e persistindo e querendo obrigar a mulher contra a vontade dela a se prostituir uma vez que a mulher não quer. Então, resumindo, prostituição no Brasil, ela não é crime. Ela não é crime quando a mulher é maior de idade, ela faz por livre e espontânea vontade e ela recebe de acordo com o combinado. Agora é crime quando a mulher é vítima de fraude ou ela é obrigada a fazer sem a vontade dela. E se for menor de idade, querendo ou não, ou se ela não quer ficar com um homem, ela é forçada por um homem, vítima de atos obscenos, libidinosos e importunação ofensiva sexual, como eu já falei. Então, aula de hoje, artigo 230, artigo 233 do Código Penal, prostituição versus rufianismo no Brasil. E para completar mais uma vez, não estou induzindo, não estou instigando nenhuma mulher quando precisar de dinheiro querer se prostituir. Não é isso que eu estou falando. Mas como as pessoas pediram para mim dar essa aula, eu estou ensinando dentro da ótica legislativa, constitucional, jurídica e principalmente dentro da vertente entendeu, penal e criminal do direito penal brasileiro neste caso. E se você concorda ou não discorda, é um problema seu. Eu estou dando a aula dentro da lei. Vai reclamar com o legislador, com a legisladora ou com quem criou essas leis, que não é a justiça, não é o coach, nem o palestrante, nem advogado, nem nada, igual eu que estou dando essa aula de lei. Reclama com aqueles políticos, deputado federal, distrital, senador, senadora, governador, presidente da república, seja quem for que na época criou essa lei no caso. Respondendo à pergunta de muitas pessoas, perguntou se prostituição no Brasil é crime ou não, tirei a dúvida de muitos. E a todos que estão me assistindo ao vivo pela televisão e a todos que vão me assistir com exclusividade pela TV, pelo YouTube, pelo tablet, enfim, por qualquer aparelho tecnológico ou meio de comunicação social. Por link de WhatsApp, por Facebook, pelo 100% nas leis do YouTube ou por qualquer outro meio social também. Aula de hoje, artigo 230 e 233 do Código Penal, nessa reunião que eu passo para todos e tirando a dúvida de muito. Valeu, Brasil!